Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos por aqui, olá, meu nome é Mari e hoje nós estamos aqui para falar sobre o que era mesmo? Sobre como balancear equipe de competição e a faculdade de engenharia. Então, eu perguntei para vocês lá no Instagram qual tipo de vídeo que vocês gostariam que eu gravasse e vocês falaram que gostariam mais de conteúdos sobre como balancear as coisas durante a faculdade. Para quem não me conhece, eu faço engenharia mecânica lá na UFRJ, agora eu já estou quase me formando, mas eu já passei por várias coisas lá na faculdade, então eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Antes da gente começar, vamos falar rapidinho sobre o Cuponomia e a gente já começa o tópico. Nele você encontra cupom de desconto em mais de 2.000 lojas, então lojas muito famosas como Natura, Shopee, Amazon, e você também pode buscar a loja que você quiser aqui e ele já te fala quais são os cupons disponíveis e também se tem cashback ou não. Além disso, se você instalar a extensão do Cuponomia no Chrome, é só você procurar a sua loja preferida e ele já vai te dizer se tem cupom ou não. E abrindo o site da loja, você ainda consegue ver quais são os cupons disponíveis e também ativar o cashback se você quiser. Então vou mostrar aqui para vocês, essa, por exemplo, são algumas opções de cupons, ele vai buscar e ele te informa quais são os cupons. E a parte mais legal é que se você se inscrever no Cuponomia usando o link que eu geralmente deixo na descrição dos meus vídeos, você ganha direto R$5 na sua conta do Cuponomia e juntando o cashback que você obtiver durante suas comprinhas, a partir de R$20 você já consegue tirar esse dinheiro e colocar na sua conta bancária. E para quem gosta de usar o telefone celular, vocês também podem baixar o aplicativo do Cuponomia e por lá vocês podem procurar suas lojas favoritas e ver quais que tem desconto e quais que tem cashback. Enfim, é isso. Não se esqueçam de dar uma olhada aqui no link do Cuponomia para ganhar R$5. Bom, para quem não faz parte da Faculdade de Engenharia Mecânica ainda e ainda não conhece o que tem por lá, vocês talvez não conheçam, eu falei conhecer várias vezes, né? Mas tudo bem. Talvez vocês não conheçam o que é uma equipe de competição. Basicamente, uma equipe de competição é um grupo de alunos que se junta e tem um orientador, um professor, né? E eles vão fazer algum projeto. E esse projeto geralmente vai competir nacionalmente, internacionalmente, enfim, você pode escolher o tipo de competição. E vocês vão apresentar o seu projeto e às vezes vão ter competições diferentes, por exemplo, esse projeto aqui ele tem que chegar a uma certa velocidade, uma certa altura, enfim, tem várias coisas diferentes que você pode fazer num projeto da faculdade. Equipes de competição que tem lá na UFRJ. Motor a combustão, então vocês podem construir um carro que ele vai competir, um carro tipo Fórmula, sabe Fórmula 1? Imagina a Fórmula 1, só que bem mais barata e universitária. Então vocês vão construir e projetar e construir um carro de Fórmula e competir nacionalmente com outras universidades para ver qual é o carro mais rápido, qual é o melhor projeto, qual é o melhor custo-benefício, qual é o que tem a maior aceleração, vai fazer teste de frenagem, tem várias coisas diferentes. E não pense que é um carro de Fórmula pequenininho, é um carro de Fórmula que realmente vai ter um piloto e é uma competição que ela é credenciada, então é uma competição que pode acontecer nacionalmente aqui, mas que também acontece internacionalmente. Além do carro de Fórmula, além do carro Fórmula combustão, também tem o carro Fórmula elétrico. Então, caso você tenha interesse mais em carros elétricos, você pode entrar numa equipe de competição de carro elétrico para fazer um projeto completamente diferente do carro de Fórmula combustão. Então, tem essas duas equipes de Fórmula lá na UFRJ. Além delas, também tem uma terceira equipe de carro, que é a combustão, só que é o Baja. O Baja é mais off-road, é uma coisa um pouco mais, lama, e você tem que passar por buracos, e você tem que... não é mais de uma competição de velocidade, é uma competição de resistência. Fora isso, tem equipe de competição de foguete, então você pode entrar numa equipe para construir um foguete, ou então para construir um modelinho de aeronave, e vocês também competem em um local credenciado com outras universidades. Fora isso, tem também competição, acho que de barco pequeno, eu não tenho certeza essa agora, mas eu acho que tem a náutica, que é a equipe de competição de barco. Também tem a equipe de competição de robô. Robôs, vocês têm várias competições diferentes, tem um robô que tem que seguir uma linha, tem um robô que tem que lutar com outros robôs para ganhar, enfim, tem uma
variedade imensa de equipes de competição lá na UFRJ, imagino também em outras faculdades, aí você tem que pesquisar a universidade que você tem interesse. Mas a pergunta hoje é como balancear o seu tempo entre a equipe de competição e a faculdade. A faculdade de engenharia, principalmente os 2 primeiros anos, não é fácil, tá? Então, normalmente é um curso integral que vai de manhã até o final da tarde e acaba sobrando pouco tempo para você fazer outras atividades. Mas é claro, a gente sempre tem tempo para fazer as coisas caso a gente se organize e deixe de lado algumas coisinhas. Então, a parte mais importante, você acabou de entrar na equipe de competição. O que fazer? Primeira coisa, não puxe 7 matérias. Não puxe a mesma quantidade de matérias que você estava puxando antes de entrar na equipe de competição. Por quê? Porque antes você já estava se organizando bem, ou não, né? Depende do seu desempenho na faculdade, mas você já sabia como estava indo antes da equipe de competição. A equipe ela vai adicionar muito mais trabalho e vai te tirar muito mais tempo. Então você não pode fazer a mesma quantidade de matérias que você estava fazendo antes. Eu fiz 7 matérias, eu estava fazendo 7 matérias nos meus 3 primeiros períodos. Eu entrei na equipe de competição no 3º período e eu fiz então 6 meses de equipe de competição com 7 matérias. Não faça isso, isso não vale a pena de jeito nenhum. Depois que eu puxei essas 7 matérias, eu reprovei uma matéria, tá? Em seguida, eu puxei 4 matérias e eu reprovei uma também. Então, eu consegui puxar 7 no começo e depois eu me ferrei, porque eu acabei reprovando só com 4 matérias. Eu não sei mais o que é 4. 4 matérias. Então, é tudo equilíbrio. Se você for fazer parte de uma equipe de competição, eu diria que no primeiro semestre você pode sim puxar entre 6 e 5 matérias. Mas assim, só se você quiser mesmo se dedicar bem para a faculdade e um pouco menos para a equipe de competição. Se não, eu diria que o ideal para a equipe de competição, no primeiro semestre do ano, tá? A competição costuma acontecer no final do ano para as equipes de fórmula. Aí você tem que se organizar de acordo com a competição, porque se a competição acontece no meio do ano, no meio de todos os anos, você pode pegar mais leve no início do ano e pegar mais pesado no final do ano. Se a competição acontece no final do ano, você pode pegar mais pesado no início do ano e tem que pegar mais leve no final do ano. Por que eu digo isso? Quando a competição está perto, o nível de trabalho aumenta muito, você fica muito mais estressado e você tem muita mais coisa para fazer. Porque as coisas vão dando errado e você vai ter que consertar as coisas próximas da competição. Isso significa que, por exemplo, você vai participar da competição e a competição é durante o seu semestre. Isso significa que você vai ter que faltar alguns dias. A princípio, isso não seria um grande problema, mas se tiver uma prova especificamente na semana da sua competição, você vai ter que faltar essa prova. E foi exatamente isso que aconteceu comigo em uma das matérias que eu cursei no meu 4º semestre. Eu faltei a segunda prova de uma matéria, eu tive que fazer a segunda chamada e, é claro, eu me ferrei. Então, foi por isso que eu acabei reprovando essa matéria. Então, você tem que ter esses cuidados de saber exatamente quando vai ser a sua competição para você poder pegar mais pesado ou mais leve, dependendo do semestre que você está e dependendo da época do ano. Então, essa é a primeira coisa, escolher bem as suas matérias e a quantidade de matérias. Isso significa o quê? Se você for puxar 5 matérias somente, mas todas elas são muito difíceis, pode esquecer, isso já é uma péssima ideia. Puxa 5 matérias, escolhe 4 que são difíceis e uma para você ficar mais tranquilo. Porque não adianta você ficar colocando muitas coisas no sua grade horária, porque depois você vai acabar se ferrando. Então é ter esse pequeno cuidado de avaliar quais são as matérias difíceis e quantas matérias você pode puxar, dependendo, é claro, da sua organização e também do seu tempo. Tem gente que tem mais tempo do que outras pessoas. Lembrando que nos primeiros meses que você entra na equipe de competição, você provavelmente vai trabalhar muito sendo supervisionado. Você vai aprender muita coisa, muitos processos e, além disso, você também vai precisar estudar. Isso é uma dica que eu dou para vocês. No início, vocês vão querer colocar muita mão na massa, trabalhar mesmo no carro, no projeto, enfim. Só que vocês têm que ter uma base teórica, porque se vocês não tiverem a base teórica, no final vocês não vão conseguir apresentar durante a competição, durante os eventos, você tem que saber apresentar. Então, nos primeiros meses, quando você entra lá na sua equipe, eu diria para você procurar os documentos, procurar os livros teóricos e realmente tentar estudar.
E isso vai te ajudar muito no futuro, porque quando você pegar para fazer o projeto, você já vai ter o conhecimento técnico necessário. Então, as minhas dicas para você conseguir equilibrar a faculdade com a equipe são, por enquanto, escolher bem as matérias, diminuir a quantidade de matérias que você está puxando, e o terceiro, se programar bem quando você entrar na equipe de competição para estudar a parte teórica também no início. Fora isso, outras coisas que vocês têm que ter em mente. Normalmente todas as pessoas que estão numa equipe de competição são alunos. Ou seja, tem o mesmo nível de hierarquia, ou deveria ter. Só que as pessoas acabam esquecendo que elas são iguais às outras. Então, o que isso significa? O seu chefe, quando você entra, pode ser uma pessoa que tem um poder que subiu muito a cabeça dele. Então, ele pode se achar muito melhor do que você. E pode achar que você é um empregado dele. E você não é. Você não está ganhando nada para estar ali, só conhecimento. Então, não deixe que as pessoas fiquem te usando de maneira excessiva. O que isso significa? Você tem que saber estabelecer os seus limites. Então, por exemplo, uma pessoa que quer ter uma reunião com você num domingo na faculdade, quando você tem dificuldade de se locomover até a faculdade, seja porque é muito longe, seja porque os ônibus não passam no domingo, enfim, você tem que estabelecer o limite de que você não vai ter reunião no domingo presencialmente. Então essa é a primeira coisa, estabelecer limites claros e entender que às vezes você não vai poder atender todas as demandas de uma certa pessoa. Então você tem que saber não só estabelecer esses limites, mas também entender que a hierarquia às vezes é um pouco forte demais. Isso significa que as pessoas podem se achar muito mais no direito de demandar uma coisa para vocês que não deveria ser demandada. Então, essa é a terceira coisa que vocês têm que saber, é prestar atenção nessa dinâmica da equipe. Como são todos alunos, todo mundo está aprendendo. A pessoa que é o seu chefe, no ano passado, poderia ter sido a pessoa que era o estudante que entrou lá pela primeira vez. Então, é a primeira vez que aquela pessoa está sendo chefe também. E às vezes você precisa dar um toque na pessoa que ela está sendo um pouco mais pesada, ou então que ela está sendo pouco pesada e você não está conseguindo ser incluído nos trabalhos. E você tem que estar comunicando bem essas coisas. Então, realmente prestar atenção na dinâmica da equipe. Fora isso, uma coisa importante também que eu fazia e era terrível, você precisa se alimentar bem, tá? Porque às vezes você fica tão absorvido na tarefa que você está fazendo que você esquece de comer, você esquece de beber água, você esquece de dormir. Então você realmente precisa tentar estabelecer uma rotina. Você todo dia, sei lá, leva uma banana, leva um sanduíche, porque senão você vai começar a comer croissant de chocolate do tamanho do seu antebraço todos os dias. Que era o que eu estava fazendo. E claramente isso não é saudável. Não deixe de fazer as coisas que você gosta muito de fazer só para ficar 1 hora a mais no laboratório. Ou então desistir completamente das coisas que você gosta de fazer. Por exemplo, se você gosta de fazer exercício todo dia, continue fazendo exercício todo dia. Dedique 30 minutos para fazer o seu exercício. Não vai ser sempre que você vai poder estar 100% disponível no laboratório. Mas, ao mesmo tempo, entenda que tem muitas tarefas numa equipe de competição e você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não abra mão de tudo, mas abra mão de algumas pequenas coisas para também você conseguir ajudar bastante a sua equipe. É um equilíbrio difícil, eu sei disso. No meu primeiro ano, esse equilíbrio foi bem mais complicado porque eu estava como aluna, né? Então eu dependia muito das pessoas, enfim. No segundo ano eu acabei sendo chefe, só que eu era uma chefe que não conseguia passar todas as tarefas para os alunos. Não é aluno que eu quero falar, né? Para os calouros. E aí eu acabava fazendo muita coisa e eu ficava sobrecarregada, enfim, isso é uma outra história. O segundo ano você tem que aprender a ser chefe e o primeiro ano você tem que aprender a estabelecer limites. E aí eu acho que essas são as dicas principais que eu tenho para compartilhar com vocês. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu coloco aqui na descrição, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, também é só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Foi isso, pessoal. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.